Então, com a palavra, o senhor Fábio, doutor Fábio, para nos falar um pouco sobre o RenovaBio ou temas relacionados ao hidrogênio. Muito obrigado já de antemão. Agradeço aqui, em nome do Departamento de Biocombustíveis, né, do Ministério de Minas e Energia, o convite. Acho que é uma oportunidade de a gente falar um pouquinho também do nosso trabalho. Vou aproveitar até a deixa do Tiago, né, falar a minha apresentação sobre o programa Combustível do Futuro, e acho que ele mencionou muito bem que é uma forma mais abrangente, né, de usos do hidrogênio. Então, é isso que eu vou passar aqui rapidamente. O programa, né, foi criado, a base de criação do programa Combustível do Futuro foi no sentido da descarbonização, né, da redução de emissões de gás de efeito estufa do setor de transportes, né, e aí em todos os seus modos, né, automotivo, aéreo, combustível marítimo, né, e algumas das premissas para a criação do programa Combustível do Futuro foram a integração de políticas públicas afetas ao tema, e aí a gente tem que mencionar o RenovaBio, que é a Política Nacional de Biocombustíveis, que é a área que a gente trabalha aqui também, que visa, né, o RenovaBio visa a descarbonização do setor de transportes pela ampliação do uso de biocombustíveis em substituição aos combustíveis fósseis, e a gente pretende integrar, ou pelo menos melhorar a integração do RenovaBio, que é uma política coordenada aqui pelo Ministério, com programas coordenados por outros órgãos de governo, como Rota 2030, que é uma política de estímulo ao setor automotivo, né, a eficiência energética dos veículos, o PROCONV, né, que é o Programa de Controle das Emissões Veiculares. Esses são os principais. Então, entre as premissas dessa integração, tecnologia veicular nacional, né, que eu já mencionei, eficiência energética e transição energética. E aí, criado pela resolução número 7, de 20 de abril de 2021, o Programa Combustível do Futuro traz aí esse conjunto de objetivos que eu estou mostrando agora, né? Então, a integração das políticas públicas, que eu já mencionei, propor medidas para promover a redução da intensidade média de carbono, né, e aumento da eficiência energética, metodologia de avaliação de ciclo de vida completo, do poço à roda, avaliar a possibilidade de aproximação dos combustíveis de referência aos combustíveis que de fato são utilizados pelo consumidor. E aqui, né, quando eu falei rapidamente aqui da integração de políticas públicas, esses combustíveis de referência a que nos referimos aqui é justamente no PROCONV, né, porque no programa de... Vou falar rapidamente do PROCONV. Esse programa aqui é coordenado pelo IBAMA, ele já está entrando no ano que vem na sua fase 7 para veículos leves, na sua fase 8, P8 para veículos pesados. Ele tem que... Os veículos, né, precisam passar por inovações tecnológicas para reduzir emissões, né? Então, essas fases vão colocando limites cada vez mais rigorosos de emissões de gases de escapamento. Eu estou falando de material particulado, NOx, hidrocarbonetos. E aí, essas inovações tecnológicas, eles têm que fazer uma série de melhorias, e conforme uma norma do CONAMA, e aí eles usam esses combustíveis de referência, que estão citados aí nesse inciso 4, para homologação dos veículos, e depois eles vão rodar nas condições reais, né? Então, são esses combustíveis de referência que a gente coloca aí nesse ponto. Temos a parte de ciclo de vida e fornecer informações corretas para o consumidor, e aí a gente está falando da intensidade de carbono da matriz de transportes, desde a fase de produção do combustível, ou até, né, se a gente pensar no veículo elétrico, até o seu uso final, e diversas outras iniciativas, né, um conjunto grande, aí eu vou falar de algumas mais especificamente daqui a pouco. A gente está falando não só de biocombustíveis, acho que isso é importante. O objetivo principal do combustível do futuro é incrementar o uso de combustíveis sustentáveis de baixo carbono. Então, não fica só nos biocombustíveis, embora eles tenham uma parcela significativa aqui no nosso programa, né? Então, a gente está falando em tentar avaliar, né, a introdução de uma gasolina de mais alta octanagem, que ela pode levar a um consumo mais baixo de combustível, uma melhor eficiência energética, célula combustível etanol, etanol de segunda geração, combustíveis sustentáveis para os setores marítimos e aéreo,
né, tecnologia, né, introduzir a tecnologia de captura de carbono e pesquisa e desenvolvimento nessas áreas. Resumidamente, voltando, quer dizer, é o combustível do futuro, é um programa que tem diversos objetivos, como eu falei, né, só retomando. E aí esse comitê que foi criado pelo CNPE, em função da gama de trabalho muito grande, ele criou aí subcomitês específicos, né, para tratar desses temas aí de maneira mais especializada. Então, cada subcomitê desse é composto por representante de governo, que é o caso aqui do Ministério da Economia, Casa Civil, e especialistas da indústria e da academia. Tá? No momento que você me alertou sobre a questão do ruído, eu estava só explicando que o único subcomitê desses que estão projetados para vocês, que não está sendo trabalhado aqui no âmbito do combustível do futuro, é esse do ciclo diesel, porque já foi criado e concluído, inclusive, um outro grupo técnico do CNPE, que é esse da Resolução 13 de 2020, que está endereçando essa questão. Ele já concluiu o trabalho agora em outubro, e o CNPE ainda falta avaliar este relatório, que é uma proposição aí de inserção de outros combustíveis no ciclo diesel. Tá? E esse número 1, ele está sendo tratado pelo Ministério da Economia, que é relativo aí a biogás e biometano. Os outros temas todos, a gente está falando aqui no combustível do futuro. Então, eu vou falar de algumas iniciativas dentro desses temas todos que tem mais relação com essa abrangência, né, de uso do hidrogênio. Então, a primeira célula combustível é etanol. Esse veículo que está aí é de um programa, é de um projeto da Nissan, foi lançado em 2016, em parceria com a USP e com a Unicamp. Teve resultados preliminares promissores, por isso que eles renovaram a parceria, né, o convênio. É o primeiro veículo aí que usa célula combustível movida a etanol. Esse esquema que está colocado aqui do lado direito, né, da célula de combustível, a tecnologia mais promissora para se usar etanol é o sistema de célula combustível de óxido sólido. Então, essa figura é da própria Nissan. Resumidamente, o etanol, ele vai para então, você abastece o veículo, em vez de você abastecer na tomada, você abastece com etanol. O etanol, ou seja, a gente aproveita a infraestrutura de abastecimento já existente. O etanol vai para um reformador, né, onde o hidrogênio da molécula de etanol é removido e, posteriormente, ele é levado a essa célula de óxido sólido, reagindo, até coloquei resumidamente aqui a reação, reagindo com o óxido, né, da célula e gerando aí os elétrons, gerando essa eletricidade que vai movimentar o veículo. Então, a eletricidade é gerada internamente. A Volkswagen anunciou há um tempo atrás também que vai investir nessa tecnologia. Na verdade, a Volkswagen anunciou aí um conjunto de medidas em biocombustíveis, a Volkswagen América Latina, então está remando na mesma tendência que a gente quer, que não é a eletrificação pura e simples, é espaço para todas as tecnologias limpas, né? Mas a gente sabe que em relação à célula combustível etanol, ela ainda necessita de mais pesquisas. Por isso que a Volkswagen vai criar um centro de pesquisas em biocombustíveis no Brasil, e a Nissan está renovando o seu estudo aí com a Unicamp e a USP, porque tem um caminho ainda longo, né? Principalmente em relação a melhorar a eficiência da célula, diminuição de temperatura de trabalho, do peso, do tamanho do sistema que é colocado no veículo para promover essa sequência de reações que levam até a geração da energia elétrica interna. Esse grupo de trabalho que compõe esse subcomitê do ciclo Otto, ele já está, todas as atividades que eu estou mencionando aqui, elas já estão em curso, tá? Ele está realizando um levantamento de tecnologias e gargalos tecnológicos e também vai, ao final, apresentar diretrizes e recomendações para um subcomitê de pesquisa e desenvolvimento que também foi constituído aqui no âmbito do combustível do futuro. Passando agora a uma outra frente aqui do programa, é a captura e armazenamento de carbono, CCS. O próprio painel intergovernamental de mudanças climáticas, em 2019, né, quando publicou aí um documento importante sobre o aquecimento global, suas principais causas, consequências, ele também apontou como um dos caminhos principais para a mitigação justamente a remoção do dióxido de carbono, né? E uma tecnologia, talvez a principal, uma das principais nesse sentido, é justamente essa tecnologia de captura e armazenamento de carbono, que é conhecida como CCS, né, que é da sigla em inglês. Essa figura aí mostra, resumidamente, a cadeia de valor do CCS, né,
uma fonte, né, uma indústria, pode ser a indústria de cimento, pode ser a petróleo e gás, refinaria e até a produção de etanol, né, ela vai ser um emissor de CO2, esse CO2 já existe tecnologia para capturar esse CO2, transportar e injetar aí em reservatórios no subsolo, né? Essa figura de 2012, de uma publicação específica até de captura de carbono acoplada com biomassa, né, que se chama de bio-CCS ou BECS. E aí, aqui no contexto do fórum, né, um fórum de hidrogênio verde, eu mostro aqui um gráfico, né, que é uma análise da Agência Internacional de Energia, que publicou recentemente, com base nos dados do chamado Global CCS Instituto, que é um instituto que trabalha aí só com CCS, de 2020. Então, só para mostrar que essa tecnologia, né, começou aí nos anos 80, ainda é nova, né, no Brasil não há nenhuma empreendimento de CCS. Existe aí um piloto da Petrobras na Bacia de Santos, que ela usa, inclusive, para aumentar o fator de recuperação da produção de petróleo, mas com isso ela purifica esse óleo e gás e armazena esse excedente de CO2, mas a gente não tem ainda um marco regulatório e muito menos os empreendimentos crescendo, e nós temos, inclusive, no setor de etanol, empresas interessadas em implantar essa captura do CO2 no segmento de etanol. Então, isso aqui é só para mostrar que em 2020 a gente já teve uma diversificação maior, né, das fontes de emissão de CO2, né, que estão trabalhando acoplada com essa captura de carbono, e a gente pode ver ali em vermelho a produção de hidrogênio, né, que normalmente é feita a partir aí do gás natural. Então, já há empreendimentos aí mundo afora com hidrogênio, na produção de hidrogênio a partir do gás natural, que é o chamado hidrogênio azul, né? Então, esse subcomitê, este projeto, o que ele tem como missão e está trabalhando nesse momento para isso? Desenvolver um marco legal para a introdução de CCS no Brasil. Porque hoje uma empresa, inclusive há uma interessada no setor de etanol, como eu comentei, ela faz a prospecção, faz alguns estudos preliminares, de investimentos, inclusive, mas chega uma etapa que ela precisa apresentar, precisa de algumas autorizações. E quem é que vai dar essa autorização? Então, a gente precisa de determinar esse marco legal, né, para atribuir as competências aos órgãos reguladores. Na área de querosene de aviação, o setor aéreo é responsável por cerca de 2% das emissões de gás de efeito estufa no mundo. E aí, com isso, a gente remete à COP21, né, onde a gente teve aí o estabelecimento de metas de redução de emissões. E o setor aéreo tem um programa já específico, internacional, no âmbito internacional, que é o CORSIA, que já estabelece aí mecanismos para descarbonização desse setor. E uma das principais vertentes do CORSIA é justamente o uso de combustíveis de aviação alternativos ao querosene de aviação tradicional do petróleo, né? E nesse contexto nós temos o nosso programa aqui brasileiro de biocombustíveis, que é o RenovaBio, que tem esse objetivo de promover a redução das emissões de gás de efeito estufa pela ampliação do uso de biocombustíveis em substituição aos fósseis. E aí, para o setor aéreo, existem rotas tecnológicas que são previamente aprovadas pela indústria. São essas que eu estou apresentando aí, já são regulamentadas, eu cito a norma internacional e a norma brasileira. Então, para se usar um combustível de menor pegada de carbono, de menor intensidade de carbono, para o setor aéreo, ele tem que seguir uma dessas 5 rotas que eu estou colocando aí: Fischer-Tropsch, hidroprocessamento de óleos vegetais, fermentação de açúcares, uma rota que parte de álcool até chegar nos hidrocarbonetos, e uma rota que também usa óleos vegetais, mas por um outro processo que chama-se hidrotermólise. E aí, conectando aqui com o hidrogênio, existe um projeto recente, de uma parceria do governo alemão com o governo brasileiro, que pretende produzir querosene de aviação a partir de fontes limpas de captura de CO2 do ar e usando energia elétrica renovável, como, por exemplo, a fotovoltaica, né? Então, com isso, né, eu estou representando aqui a sequência de reações, ele pode produzir esse hidrogênio verde, né, captura o CO2 do ar, produz esse hidrogênio aqui e monóxido de carbono. Esse par, monóxido de carbono e hidrogênio, é justamente o reagente que vai levar uma sequência de reações
por esse processo aí chamado Fischer-Tropsch, que chega até os derivados, né, tradicionalmente os derivados de petróleo, que são os combustíveis. Esse projeto tem uma parceria aí de instituições de governo, a própria EPE faz parte dele, né? Então, eles estão buscando, nesse momento, fontes de recursos para a implementação de plantas piloto. Tá? Então, nesse contexto da gente ter alternativas de rotas que podem vir, pensando no potencial brasileiro, né, que pode vir da biomassa, como aquele que eu mostrei, que pode vir a partir de óleos vegetais ou até de etanol, para se produzir um querosene de aviação sustentável, ou mesmo essa rota aí que foi trazida, né, pelo governo alemão, que é uma perspectiva, né, mas que ainda é de um preço, né, elevado. Esse conjunto aí de participantes, de stakeholders, tem se reunido para tentar promover aí a introdução desses querosene sustentáveis no Brasil. Então, qual que é a missão desse subcomitê de querosene de aviação do combustível do futuro? É desenvolver ou obter estudos sobre a viabilidade econômica de produção desses querosene sustentáveis no Brasil e, a partir daí, desenvolver um marco legal para a introdução deles aqui no país. Bom, indo para o final agora, na parte de combustíveis marítimos também, eu fiz um paralelo com a aviação. O setor marítimo também tem uma participação razoável, né, nas emissões mundiais de gás de efeito estufa, em torno de 3%. E aí a Organização Marítima Internacional tem promovido ações para diminuir, né, para promover essa descarbonização do setor marítimo. Não está ainda tão bem estruturada quanto do setor aéreo, né, que já tem lá um programa que é o CORSIA, que já tem ali a contribuição que cada combustível pode dar. Alguns têm uma pegada de carbono mais alta, outros mais baixa. Aqui ainda eles estão em fase de definição. No que tange aos combustíveis alternativos, existe ainda uma gama muito grande que está sendo debatida de qual ou quais deles podem ser a solução de descarbonização para o setor marítimo. Os biocombustíveis podem ser uma alternativa, o próprio GNL, o hidrogênio e a amônia. A amônia na Europa tem sido bastante promissora, e o metanol. Esse subcomitê não pretende entregar um marco legal, ele pretende, então, fazer um estudo com essas alternativas, com base em análise de ciclo de vida, viabilidade econômica, para se colocar aí diretrizes para uma estratégia nacional, né, até para representar o Brasil junto a esse fórum, a IMO, de quais os combustíveis sustentáveis para o segmento, né, que pode ser proposto pelo Brasil. E aí, eu pegando essa questão do metanol, eu vi uma notícia aí alguns dias atrás, né, no The Guardian, no dia 12 de novembro, onde a Maersk, Fábio, que é a empresa... Perdão, Fábio, só para... Mais 2 minutos você consegue terminar aí? Em 2 minutos? Consigo. Obrigado. Essa notícia fala que essa empresa, que é a maior do mundo, né, no transporte marítimo, ela pretende introduzir um metanol neutro em carbono para suas embarcações. A produção mundial ainda é praticamente irrisória, e essa notícia fala aqui, ao lado esquerdo, que esse etanol pode ser, né, que tem potencial para esse uso, pode vir de resíduos agrícolas ou desse processo de power to liquid, né, que é justamente a partir do hidrogênio verde e da captura do CO2 do ar. E eu represento aí, né, essa rota tecnológica, seria isso que eu apresento nesse quadro à direita, né, a captura de carbono, do CO2, a eletrólise da água, a geração de hidrogênio verde. E aí, diferente do anterior para a aviação, desse projeto Brasil e Alemanha, aqui, em vez de você ter monóxido de carbono e hidrogênio reagindo para formar hidrocarbonetos, você tem uma reação que para no metanol. Então, esse é um processo ainda promissor para o setor marítimo. E, para fechar, pela quantidade de temas e de estudos que a gente ainda precisa, o Programa Combustível do Futuro criou aí também um grupo, um subcomitê de pesquisa e desenvolvimento, que está sendo coordenado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Então, ele deve entregar, ao final, um estudo sobre a possibilidade de criação de projetos prioritários nos temas do combustível do futuro, principalmente no setor de óleo e gás, onde as petroleiras têm que investir 1% dos seus contratos de concessão em pesquisa e desenvolvimento. Então, a ideia é dar um direcionamento para que invistam nesses temas que eu apresentei.
né? Também está se buscando alguma coisa aí nos termos de ajustamento de conduta, isso ainda tem uma discussão também jurídica antes, e já fizeram um mapeamento de oportunidades aí de programas de fomento, na FINEP, no BNDES, CNPq, ou seja, pegou linhas que esses programas já têm, linhas de financiamento, e já mapearam onde se encaixaria com cada um desses temas que eu acabei de apresentar aqui. Era isso, gente. Eu peço mais uma vez desculpas pela questão aqui técnica, né? Mas deixo meu contato, depois posso compartilhar essa apresentação. E agradeço mais uma vez. Obrigado.